Olá, amigos. Vamos ao estudo da lição número 7, a parte de terça-feira, falando sobre um sinal e uma aliança de Deus com Abraão. Quando nós entendemos o chamado divino, nós não entramos em dúvida, como Abraão entrou em dúvida, porque o tempo foi assim importante para essa questão assim de aprendizado e de confiança em Deus. Logicamente que Abraão estava também aprendendo a cada momento. Ele não sabia tudo. Como nós também não sabemos tudo, temos que aprender a lição da paciência. Muitas vezes as bênçãos de Deus vêm disfarçadas de situações que nós não entendemos. Um homem que estava andando pela praia à noite, ele estava assim amargurado e dizia: se eu tivesse uma casa, se eu tivesse uma mulher nova, se eu tivesse um carro novo, se eu fizesse uma viagem nova. E ele tropeçou num saquinho de pedras que estava ali à beira-mar. O mar deve ter trazido aquele saquinho. Ele pegou aquele saquinho e viu que tinha algumas pedras brilhantes e foi jogando essas pedras no mar. Se eu tivesse isso, jogava uma pedra, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse ficado naquele emprego, se eu tivesse namorado aquela moça, se eu tivesse continuado com aquele amigo, se eu tivesse... E foi jogando as pedras, até que restou uma só. Ele ficou com ela na mão, assim, para lá e para cá, mexendo nos dedos, até que chegou em sua casa. Quando ele entrou em casa, que a luz se acendeu, ele viu a pedrinha que tinha em suas mãos, era um diamante valiosíssimo. Ele tomou um susto grandioso. Meu Deus, não acredito. Eu achei um saquinho de diamantes e na minha insatisfação fui jogando todas elas ao mar. Agora é impossível achá-las. Aquele homem sentou e chorou a sua desgraça. Ele mesmo produziu a sua desgraça. Muitas vezes nós não entendemos as bênçãos de Deus, vamos jogando fora essas bênçãos. Abraão foi assim, ele começou a jogar fora aquilo que Deus havia prometido. Ele, assim, fez situações, foi para o Egito, tropeçou nas suas palavras, voltou, fez um acordo com Sara, teve uma relação com Agar, a serva, nasceu um filho, criou um problema com a família. Tudo isso, assim, Deus não interviu, Deus deixou que Abraão fizesse aquilo que a sua insatisfação, sua ansiedade estava produzindo. Deus sempre está atento às suas promessas. E nos pede paciência, nos pede coragem para que nós possamos enfrentar as lutas diárias enquanto não chegar o tempo de Deus. Deus tem um tempo para realizar as coisas em nossa vida. Abraão estava com 86 anos quando Ismael nasceu. E Deus só foi falar com ele 13 anos depois, 99 anos. É por isso que eu disse ontem que muitas vezes o dia a dia mostra que a nossa fé está bem firme, está fundamentada. Quantas pessoas tropeçam na fé do dia a dia? Porque não conseguem conter ou dominar a sua insatisfação, ou mesmo a sua, eu diria, a pessoa está insatisfeita, a pessoa tem, assim, uma ansiedade muito louca, e ele quer que as coisas se resolvam de imediato. Então essa ansiedade acaba, assim, atrapalhando o seu momento de fé. Deus disse para Abraão: Abraão, você está agora com 99 anos, você vai ser o pai de uma grande nação, Sara vai te dar um filho. E diz que Abraão, ele deu uma risada, ele sorriu. E Deus disse: por que você está dando risada? Ele disse: Senhor, um homem de 99 anos vai gerar um filho. Senhor, olha, desculpe, mas isso foge da regra. Deus disse: para mim não é nada impossível, Abraão. Então, Abraão, na época ele chamava Abrão ainda. Abrão, ele então conversou com Deus e Deus disse: olha, eu quero que você faça uma coisa. Para que nós confirmemos a nossa aliança, já fizemos uma aliança. Você cortou aqueles animais, partiu no meio, e então eu confirmei a aliança. Agora nós temos um ritual. Eu quero estabelecer um sinal na sua geração que vai ser, esse sinal vai mostrar que vocês são o povo escolhido. Isso depois se apagou na história, assim como um elemento vital, mas todos os judeus praticavam esse ritual. E aqui está a pergunta: profeticamente, de forma espiritual, qual o significado do ritual da circuncisão na aliança que Deus fez com Abraão? O texto de Gênesis 17, de 1 a 19, diz o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus, o teu Deus, todo-poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome.
porque por pai de muitas nações eu te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, para que eles possam me servir, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. E vocês, então, vão fazer o seguinte, esta é a minha aliança, que todo homem entre vós será circuncidado. O filho de 8 dias será circuncidado, assim como todo o homem nas vossas gerações, tanto o nascido na vossa casa, como aquele que for comprado por dinheiro nas vossas gerações. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e aquele que for comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. Disse mais Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não a chamarás pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoá-la, e ela te dará um filho, e abençoarei ela como mãe das nações. Reis sairão dela. Então Abraão riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos. E disse Deus para Abraão: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua na sua descendência depois dele. O apóstolo Paulo, falando sobre essa circuncisão como sinal de aliança, ele escreveu em Romanos capítulo 4, verso 11 o seguinte: e recebeu Abraão o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes fosse imputada. Então, para a pergunta, profeticamente, de forma espiritual, qual o significado da circuncisão? Resposta: o significado da circuncisão é que esse ritual de fé incluía a pessoa no povo de Deus, trazia justificação pela fé e apontava para Jesus como o Messias Salvador, nascido do povo escolhido. Por isso, a aliança firmada com Abraão era tão importante, e a circuncisão tinha o papel de ser um selo de fé para as pessoas. Ele praticava a circuncisão, mostrava que tinha fé e era incluído no povo de Deus. Inclusive, o estrangeiro que estivesse na casa de Abraão ou na casa dos judeus, que fosse circuncidado, também participava do povo de Deus. Deus havia feito uma aliança com Abraão quando os animais foram cortados, e um fogo do Senhor passou entre eles, confirmando a aliança. Agora, Deus estava confirmando novamente a aliança com Abraão através de um sinal da circuncisão, como um selo de justiça da fé. Quem o praticasse estaria incluído dentro da aliança e, portanto, faria parte do povo de Deus e receberia as bênçãos da promessa contida na aliança. A mudança de nome de Abrão para Abraão, que significava pai de muitas nações, e de Sara, pequena princesa, para Sarai, princesa de todos, tinha a ver com a nova condição estabelecida na aliança e confirmada com a circuncisão. Ouvir o chamado de Deus produz sempre fé, e essa fé produz obediência, e a obediência produz resultados positivos. Desde muito cedo, Albert Schweitzer era um rapaz que estava na Inglaterra, e ele ouviu uma pregação de um médico chamado Dr. Scott. Dr. Scott dizia que na África havia milhões de pessoas morrendo sem Deus e morrendo com as doenças daquele país. Albert Schweitzer era um menino que tinha um talento musical impressionante. Ele decorava as partituras sem nenhuma dificuldade. Um dia um professor fez com ele um teste, começou a tocar, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven, e parou no meio da sinfonia, e Albert Schweitzer estava acompanhando. Então aquele professor parou no meio da melodia, pensando: agora ele não está vendo a partitura, ele não vai continuar. Para a surpresa de todos, Albert Schweitzer continuou aquela área, como era chamada, aquela melodia até o final, e todo mundo o aplaudiu de pé. Ele era apenas um garoto de 12 anos de idade, para se ter uma ideia da mente prodigiosa de Albert Schweitzer. Esse moço, esse menino, disse: Deus me chama para um trabalho especial. Vou ser médico na África.
Ele estudou medicina e 6 anos depois estava pronto para ir para um campo missionário, onde ajudou milhares de pessoas através do Evangelho e através, então, da palavra de Deus e da cura das pessoas, ministrando ali medicamentos e instruções de cirurgia nos nativos da África. Olha, obedecer a Deus traz bênção para si e para os outros também. Hoje o nome de Albert Schweitzer é lembrado como o grande missionário da África, junto com David Livingstone, que também foi um grande pioneiro e missionário que pregou a mensagem para milhões de pessoas, levando Jesus a esses corações. Abraão teria que ser uma bênção, e Deus disse: tu serás uma bênção, Abraão. Então somente creia na minha palavra. Deus fez uma aliança com ele, porque a aliança era um compromisso entre duas pessoas. E Deus disse: se você fizer a sua parte, eu farei a minha parte. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, na página 146, o seguinte sobre Abraão: Deus requereu de Abraão e de sua descendência a circuncisão, que era um círculo cortado na carne, como um sinal de que Deus os havia cortado e separado de todas as nações como seu tesouro peculiar. Então aqui está a explicação. Por que a circuncisão? Simbolizava que aquele corte é que Deus separou aquele povo cortado de todas as nações, separado, para ser um povo peculiar, um tesouro escolhido de Deus, porque deste povo nasceria o Salvador do mundo. Deus abençoe e agradecemos a Ele por essa providência lá no tempo de Abraão. Olha a providência divina, olha como Deus pensa em tudo lá na frente e fez com que tudo se cumprisse para a salvação da humanidade. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque o Senhor providencia as coisas muito antes do que nós poderíamos imaginar. O Senhor prometeu a Adão, e para cumprir a promessa a Adão de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor viu, depois da Torre de Babel, que era necessário criar uma situação de um povo escolhido. O Senhor escolheu Abraão, fez com ele um pacto, e ele então seguiu esse pacto para que Jesus pudesse nascer do povo escolhido. Nós te louvamos e agradecemos. Põe em nosso coração a vontade de te servir em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Olha que lição maravilhosa. Como estamos aprendendo coisas boas, né, sobre Abraão. Talvez uma história antiga, passada, mas tem coisas novas que nós vamos aprendendo a cada momento. Essa é a parte bonita da lição da Escola Sabatina. Nós aprendemos coisas novas que nos edificam. Aprendemos a confiar em Deus, aprendemos a esperar. Olha, 13 anos Abraão esperou. De 86, quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos. 13 anos depois é que Deus disse: Abraão, vamos fazer um pacto que vai nascer um filho seu. 13 anos depois. Não foi fácil. Contando os 10 anos que Abraão esperou para nascer Isaac, e depois mais 13 anos, são 23 anos de espera para a promessa ser concretizada. É preciso muita paciência e muita fé. Então não desanime. Deus vai atuar na tua vida, como tem atuado na vida de muitos que acreditam e esperam com paciência. Deus abençoe você. Um beijo no coração. Fique com Deus. Tenha uma terça-feira abençoada. Obrigado.